finalzinho, passei ali 2, 3 semanas com ele, que foram 3 semanas incríveis. O Paulo Souza foi um pouco mais difícil, ele é um ótimo professor, mas não pensava da mesma forma que eu pensava de futebol, e aí pode, assim, coincidir que as mentes não batem, então pode ser mais difícil. Mas eu respeito o trabalho dele, ele sempre me respeitou também, mas com o Dorival tive essa conexão assim, que já desde a primeira conversa já sabe que é a mesma cabeça, a mesma forma de pensar, de jogar, então aí fica mais fácil. Revelador, hein? Isso aí, pelo visto, aconteceu com os outros jogadores também, né? Faltou essa conexão com o elenco, né? É o que a gente vê em campo, né? É o que a gente vê em campo, e a conexão agora foi total. Ô Elton, vamos para o momento What If. Você sabe que tem uma série no Disney Plus, What If, né? Versos paralelos. O que aconteceria se tal coisa não tivesse sido de tal forma? Eu gosto dessa Situações brincadeira. hipotéticas. Por exemplo, se o Prates estivesse casado, como seria? Estaria aqui conosco, né? Do Andrés Se o Andrés Pereira tivesse dado um chutão em vez de... Não. E se o Paulo Perder a bola pro Souza, Davidson, é e isso? se o Paulo Souza fosse o treinador do Flamengo até hoje? Como estaria o Flamengo, hein, ô Elton? É o efeito borboleta isso aí, né? Isso. Você é o rei dos ganchos, inclusive. Mas se o Paulo Souza tivesse no Flamengo até hoje, eu acho que o Braz já não estaria mais no Flamengo, né? O Spindle já não estaria mais no Flamengo. O Paulo Souza seria talvez o presidente do Flamengo, né? Porque caminhava muito para ser uma equipe muito pior do que já era com o Paulo Souza. E aí os jogadores, e a declaração do Andrés Pereira deixa muito bem claro isso, né? Os jogadores não compraram a ideia, em algum momento isso iria acontecer. Poderia até ter acontecido antes. O Flamengo até esperou demais para a mudança. Mas não acredito que ele estaria até hoje não, viu, William? É muito difícil, ainda mais no futebol brasileiro, a gente acreditar que ele permanecesse com um time do tamanho do Flamengo, um clube do tamanho do Flamengo, a diretoria bancando um trabalho que não evoluía. Numa realidade alternativa. Estaria... Diga. A gente tem que pensar... Sua pergunta tem que ser respondida com o futebol que o Flamengo jogava com o Paulo Souza. Então, você acredita que em algum momento poderia evoluir? O Flamengo estaria fora da Libertadores, fora da Copa do Brasil e em 9º ou 10º no Brasileiro. Eu te digo, sabe o quê? O Flamengo seria o Galo. Então, é o que eu falei. Né? Que Em outras insistiu com o palavras, turco. você falou o que eu falei. Que ficou com o turco. Souza, o Flamengo seria o Galo. Não, Libertadores já estava o Cuca. Não, mas ele ficou... Aí que tá a coisa. Mas o Galo ficou, da questão, William. O Galo ficou com o turco mais tempo do que o Flamengo ficou com o Paulo Souza. Ficou. E na Libertadores Ainda caiu foi com um o pouquinho Cuca. mais. Tanto é que ele cai na Copa do Brasil com o turco pro Flamengo. Aí sim. Jogando um futebol ridículo no segundo jogo, amassado pelo Foi Flamengo. muito mal no segundo jogo. Foi muito mal mesmo. Agora, e se o Dorival tivesse chegado antes? Puxa vida, é cada pergunta que você está fazendo. E se o Dorival tivesse chegado antes? Quando? Antes quando? No começo do ano, Antes em relação ao Paulo Souza? Não. No lugar do Paulo Souza, mas viesse antes. Antes, por exemplo, Iria mais pontos no Brasileiro. Um mês antes. Se tivesse chegado um mês antes. Com essa bola que está jogando, ele não ia perder jogos que ele perdeu. Estaria vivo no Brasileiro. Essa é a leitura que dá para fazer. Daria tempo para o Dorival recuperar também no Brasileiro. É que também é tudo hipotético. Claro. O Dorival chegaria como chegou? É isso. Eu acho que sim. Não sei, eu acho que sim. Acho que muito do trabalho... Estaria bem melhor, viu? Eu acho que sim. O que te faz crer, eu sei que é tudo C, né? Mas o que te faz crer que o Dorival um mês antes chegaria de forma diferente do que no momento quando chegou? Ele chegou chegando, uma necessidade, falou, deu liga, olha o que o Andrés Pereira falou, deu liga, né? Deu aquela conexão. Essa conexão teria acontecido antes, mas os caras precisavam da mudança. Será que é automático assim? Será que não tem muito a ver no... Depois que a Itália foi campeã do mundo em 82, porque jogou naqueles dias, eu passei a acreditar que o calendário é muito importante para futebol. Talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois. Um pouquinho antes pegaria o Flamengo na fase de grupos da Libertadores. Porque é todo um processo que levou... Campeonato Brasileiro. É todo um processo que levou o Dorival no momento certo de aceitação do Dorival. Porque o Dorival é um nome, o Flamengo, até chegar no Dorival, o Flamengo vinha muito atrás de grife, né? Sim. Técnico estrangeiro, Salvador. E o Dorival teve menos
esse holofote, talvez justamente por um tempo de maturação dele poder chegar naquele momento. Sim. Talvez um pouquinho antes a cobrança fosse outra. Lembram-se que tinha até Jorge Jesus na parada? Sim. Sim. Com o Paulo Souza ainda no O Inominável, você está falando, professor. Olha, esqueci o nome aí. Então. uns 2 meses antes, talvez o Andrés Pereira tivesse ficado. Quantos pontos o Flamengo William? está atrás do Palmeiras hoje? 9. 9? 9? Estaria no máximo 3 pontos. Por aí, se não né? tivesse com a mesma pontuação. Nessa Claro que a gente está chutando aqui. Mas, claro. Mas, gente, ele não teria. Ele chegou fazendo feijão com arroz. O outro inventou um monte de coisa que deu tudo errado. Inventou e deu tudo errado. Esse é o detalhe. Fecha aí, Elton, que a gente vai ouvir mais um trecho do Andrés Pereira. Esse próximo trecho, ai, vai lá. O time titular do Flamengo hoje, o Santos chegou depois, é formado basicamente por todos os jogadores que já estavam no Flamengo antes dessa janela, né? Até os que chegaram na janela hoje não são titulares. Então, mostra que o trabalho do Dorival, se chegasse antes, até com esses reforços ainda não chegando no Flamengo, poderia ter também aí, quem sabe, o encaixe um pouco mais cedo. Estaria certamente brigando pelo título brasileiro, que para mim hoje não briga, tá? Para mim hoje está bem distante do Palmeiras. Mas até o Santos, o Paulo Souza pegou o Santos já E optava pelo Hugo. e optou por deixá-lo no Sim. banco de reservas, antes dele se lesionar. Com o Hugo. O que o Andrés Pereira agora vai falar, quando voltar, acho que eu peço já um corte para o Prates comentar. Vai dar corte, hein? Vai dar corte. Então deve ser uma coisa de maluco. Vai falar de casamento. Então. Vai, Faz Andrés! casamento com Fula? Se o Flamengo tivesse na Premier League, como é que você imagina que seria o nível, assim, os confrontos, cara? Ixi, é difícil, tem muita qualidade no time, né? Dá pra acabar, brigar por top 4 ali, ou vai estar no meio da tabela? Título, o que você acha? Eu acho que vai dar pra brigar ali top 4, ali Europa League, eu acho que dá pra chegar, sim. É puxado, hein? Esse assunto é puxado e o pessoal gosta.